É assim, hoje em dia diz que para alimentar 7 bilhões de pessoas são necessárias formas de produção muito intensivas. O que acontece é que essas formas de produção muito intensivas têm uma mala pata, como se costuma dizer, ou seja, são produzidos com muitos agroquímicos, depois isso vai contaminar os lençóis de água subterrâneos, isso vai ter influência depois na água que se bebe, e os alimentos transportam, como é óbvio, também esses agroquímicos, né? Sobretudo os pesticidas. Temos que pensar, temos que repegar na agricultura tradicional, na agricultura familiar, dar outro valor àquilo que se produz, até porque, por exemplo, eu agora lembro-me de uma pessoa muito conhecida na área gastronómica, que o nosso amigo deve conhecer perfeitamente, porque ela diz: eu aqui não consigo já tomate com sabor, não é? Ela então faz doce de tomate com tomate de devido odor. Portanto, nós estamos a entrar numa situação em que as pessoas já não se importam de pagar um pouco mais por um produto, desde que ele realmente tenha qualidade e que não dê cabo da sua saúde. Boa tarde a todos. Teremos agora um momento de reflexão com base no nosso tema deste festival. Este ano que tem como tema a imigração, ser imigrante. Pretendemos fazer uma homenagem, de certa forma, àquelas pessoas que tiveram que abandonar a sua casa e a sua família à procura de novas oportunidades. E pretendemos então, aqui atrás de mim nós temos, como já devem ter reparado ao longo destes dias, 4 placas que têm 4 conceitos. Começamos com o Quem Parte, que são dirigidas às pessoas que partiram, que tiveram que ir à procura de novas oportunidades. Temos de seguida o Quem Fica, porque são aquelas pessoas que ficaram atrás e que tiveram que continuar com a sua vida. Muitas vezes foram famílias que ficaram destruídas de certa forma. Temos o Quem Volta, que foram aquelas pessoas sortudas que voltaram para as suas origens. E o Quem Chega, que é destinado, de certa maneira, ou principalmente àquelas pessoas que não são de cá, mas que veem a nossa ilha como um potencial e que investem e que veem que nós temos, se calhar, alguma coisa de bom e que pode vir a dar frutos. De seguida, a este momento, teremos então um momento de degustação aqui com o chefe António Cavaco e espero que gostem. Obrigada. Gastrónomo António Cavaco, não é chefe? Peço desculpa. Bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado uma vez mais pela vossa presença. Começo naturalmente por agradecer aqui ao Sr. Rui Cunha, um estudioso da economia e da gestão e do conceito de que é o local, e o desenvolvimento regional e local, e o amigo Cavaco, que já é um habitual entre nós, na nossa festa, e a quem agradecemos sempre a sua disponibilidade e a sua amizade e sobretudo o encanto que ele também nos traz com as suas observações e com a sua culinária. Como começou por dizer a Márcia, nós temos aqui na verdade 4 conceitos, e aquilo que nós queremos chamar a atenção no Festival de Julho é sobretudo uma contradição de um dos conceitos. Quem ficou são as pessoas que, por dificuldades económicas, pelo apego à terra, pela relação familiar, pelo casamento, pelo namoro, entendeu que a Ilha de São Jorge seria e é um bom lugar para se residir. Quem partiu, há muitos anos, ou ainda recentemente, ou ainda hoje, à procura de sonhos, de novas oportunidades de trabalho, de outras condições de vida que há 20, 30, 40, 60 anos não existiam na ilha e que hoje representam, não só representaram no passado, mas hoje também, representam um número muito significativo de pessoas e que têm levado inclusivamente a que São Jorge seja uma das ilhas que apresenta um dos maiores processos de desertificação no contexto regional. Quem voltou, por regra, teve uma vida árdua, associada a muitas horas de trabalho, associada a longas viagens, mas que ficou com a eterna saudade e com o eterno movimento de regressar à sua terra e que hoje também acaba por nos enriquecer pela sua experiência de vida e por tudo aquilo que foi o seu contacto também com outras naturezas e com outras culturas. E aqui está, no último painel e no último conceito, a grande contradição disto tudo, que são as pessoas que chegam,
de outras ilhas, de Portugal continental e de outros países também, que chegam e que reconhecem que na ilha podem também ter um percurso de vida e podem fazer investimentos muito significativos. E a contradição tem a ver com o seguinte: é recorrente dizer-se que na ilha de São Jorge não há oportunidades, não há empregos, que não há possibilidade de investimento. O nosso entendimento e o entendimento do município da Calheta é rigorosamente o contrário. A questão de fundo é que nós temos tempos históricos diferentes. As coisas evoluem e, portanto, eu digo isso com muita insistência. Estou convicto que há 40 ou 50 anos, na Ilha de São Jorge, ninguém acreditava que se podia ganhar a vida a ajudar pessoas a descer ribeiras, a percorrer trilhos, a mostrar produtos locais. Hoje é possível. Ou seja, temos que olhar a ilha como algo que está em mutação e que foi evoluindo ao longo dos tempos. E a contradição está nesse aspecto, que são as pessoas que chegam até nós, fazem os investimentos, e bem, conseguem emprego, e nós cá continuamos com alguma insistência e reticência a querer transmitir a mensagem para nós próprios e para o exterior, que em São Jorge não há possibilidades de emprego, nem de investimento, nem de riqueza, quando é precisamente ao contrário. E é aqui que eu introduzo o amigo Rui Cunha, e também, porque isto tem tudo a ver, nós estamos hoje insistentemente e apelamos todos um pouco para que cada dia nos visitem mais. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem certamente será a última neste ciclo governativo em que insistimos num momento gastronómico no festival. Podem perguntar porquê? Porque nós temos que aprender, como comunidade que somos, como coletividade que somos, que saber receber bem faz parte do futuro de São Jorge. E o amigo Cavaco, a quem eu agradeço e peço mesmo uma salva de palmas pela sua enorme disponibilidade sempre que a gente lhe pede a sua participação. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Bom, eu aqui aproveitava só deixa para dizer que quem parte leva na mala sempre e na alma a saudade. Mas quem fica, quem volta e quem chega tem a oportunidade de provar aquilo que fazemos e aquilo que cá deixaram, que é outra saudade, mas esta mais afetiva. Sr. Rui Cunha. Obrigado. Ora, boa tarde. A questão do desenvolvimento regional é, de certa forma, polémica, na medida em que as sociedades contemporâneas evoluíram num sentido excessivamente urbano, ou seja, elas desenvolveram todas as potencialidades de negócio fundamentalmente nas grandes cidades e foram buscar também, de certa forma, mão de obra ao meio rural. E progressivamente o meio rural foi ficando despovoado e sem capacidade de reagir perante a oferta que era dada pelas grandes cidades. A cidade, por outro lado, também surge como muito atrativa aos olhos dos jovens, porque é onde há um movimento, onde tudo acontece, é o que aparece na comunicação social e isso é óbvio que também constitui um movimento de atração muito grande. O que acontece muitas vezes é que quem emigra, passado um tempo, isso acontece a alguns, verifica que a qualidade de vida que tem nos sítios para onde emigrou, que não se compara de facto aos sítios de onde veio. Mas aí criam-se laços com os sítios de onde se veio. Esses laços são extremamente importantes, são laços familiares, são laços culturais que têm a ver também com as tradições. Eu aqui quero realçar a importância nos Açores das festas do Espírito Santo, que são o elemento aglutinador, de facto, da identidade açoriana. E esse aspecto é muito importante porque cria um determinado movimento que faz afluir os imigrantes de longa data, mas também os seus descendentes. Eu aqui nesta festa, por exemplo, tive a ocasião de falar com jovens que já nasceram nos Estados Unidos, neste caso na Califórnia, um deles inclusive é engenheiro informático, e que sabe falar português, okay? E não dispensa vir aos Açores.
Esses aspectos são muito importantes, esses laços continuarem a existir, porque isso ainda é o que faz com que a situação não tenha piorado. Depois há outra questão também, que é a separação na economia entre investidores e locais. Ou seja, o desenvolvimento local, se for um desenvolvimento local com pessoas que elas próprias vão para esse sítio, se integram nesse sítio e são elementos dinamizadores da economia local, e isso sim é positivo. Agora, ir copiar o modelo do investidor completamente desligado do objeto do financiamento, de facto, não é minimamente, como é dizer, nem proveitoso, nem numa economia deste tipo é vantajoso para quem cá vive. Porque aí o único interesse é a exploração de mão de obra a baixos salários. Pronto, isso é um problema. Agora, de facto, nas zonas que perdem população, e eu estou a falar com conhecimento de causa porque eu venho de uma região que perde muita população, aliás, é o distrito que está mais deprimido do país, mais de Ponta Delgada, mais do que... Aliás, Ponta Delgada teve um boom turístico enorme, mas eu estou a falar de Porto Alegre, não é? Porto Alegre tem esse problema, de facto. E os problemas são comuns, quer seja a periferia do país, quer seja a ultraperiferia, que é o caso das Ilhas Açorianas. Agora, eu acredito que hoje em dia quem emigra será também por questões económicas, com certeza, mas também os jovens também têm aquela imagem idílica, não é? E também a aventura, o espírito de aventura. Preciso considerar isso, aliás. Nos genes dos açorianos está o espírito de aventura, não é? Quer dizer, os açorianos, os primeiros açorianos vieram do continente, vieram da Ilha da Madeira, outros vieram da Flandres, inclusivamente, não é? E quem veio era pessoas que tinham espírito de aventura, e esses genes ficaram nos seus descendentes, como é óbvio, não é? Pronto. Até é curioso conhecer a história do povoamento açoriano, porque ele remonta aos primórdios da mãe Infantão Henrique. Aliás, quem fez com que houvesse um povoamento da Flandres, que se refletiu depois no vosso queijo. O queijo aqui de São Jorge, na altura, foi introduzido a forma de fazer o queijo. Rui, desculpa. Desculpa. É sobre o queijo que nós vamos falar e vamos pronto, ok, cozinhar. peço desculpa. Mas não, já estou a meter-me aqui na não. É só para fazer um pequeno ponto de paragem, porque eu tenho que começar a trabalhar, senão daqui a bocado esgota-se o tempo. Eles falaram e a gente não cozinhou nada. Desculpa. E depois ninguém come nada. Eu vou passar já aqui o microfone. Sr. Cavaco, a gastronomia, o que é que isso tem a ver com tudo o que está aqui atrás e qual a importância que isso pode ter para o investimento e para a fixação de pessoas na Ilha de São Jorge, considerando o crescente fluxo turístico e aquilo que ele envolve? Tem exatamente muito. A gastronomia, talvez a âncora mais forte que nós temos no turismo, capaz de fixar, capaz de fazer retornar e capaz de fazer ficar e investir exatamente em termos económicos. Portanto, aqui e concretamente no caso de São Jorge e em todas as ilhas açorianas, isso é um facto. Mas eu queria só, e para vos libertar a conversa, dizer exatamente o que é que vamos fazer com o queijo de São Jorge e enquanto depois vocês vão falando e nós vamos metendo na conversa de vez em quando e vamos começar a trabalhar. Nós vamos aproveitar primeiro natas normais que já foram batidas, já estão batidas, depois vão ser acrescentadas com iogurte e um pouco de limão e vamos fazer aquilo que se chama a nata azeda, quase instantânea, mas elas já tiveram praticamente desde manhã, portanto a maturar, já estão de facto a meio azedas, com um produto que é um produto também, um produto de afeto, a batata doce. Batata doce que tem propriedades incríveis, para além de ter uma série de vitaminas, é boa para o emagrecimento
E nós perguntamos, mas porquê para o emagrecimento? Porque sacia muito e retira a fome. Depois tem uma enzima que é o polifenol, que acaba por, juntamente com as fibras, desempenhar um papel importantíssimo no organismo. Portanto, nós vamos preparar uma entrada de natas azedas e vamos vendo, depois no fim posso explicar como, com batata doce, e quando eu terminar, depois já de haver aqui uma menina muito bonita, ou duas meninas muito bonitas, duas jovens senhoras lindíssimas, que vêm trazer a batata doce e as natas para vocês provarem, e enquanto isso, vamos preparando um arroz cremoso de queijo de São Jorge, que depois consumimos, também com um elemento de muitas propriedades e que não devemos desprezar, que é o atum em lata, em conserva, principalmente o atum de Santa Catarina. Portanto, eu vou começar a cozinhar, vou começar pelas natas, enquanto vou fazendo o arroz, que leva substancialmente cebola, alho, tomate seco, que podemos secar em casa ou ao sol, ou podemos comprar já seco, leva vinho para aromatizar o arroz, e depois leva um caldo de legumes para ir cozendo lentamente enquanto vamos preparando as outras coisas, para além do sal e da pimenta, da manteiga e do alho. Portanto, vão prestando atenção à medida que vão ouvindo aqui o Rui e o Presidente Décio falarem sobre a imigração, esta parte que é tão importante e tão cara para nós, e que eu também depois vou metendo na conversa. Já agora, amigo Cavaco, só mais uma questão antes de voltarmos aqui para o Sr. Rui. Como visitante e estudioso, porque a gastronomia também é um estudo permanente, vê futuro em ilhas como São Jorge? Vejo futuro, porque a gastronomia, sobretudo, nós temos que apostar na qualidade. E quando apostamos na qualidade, apostamos na diferenciação. A gastronomia é um produto que nós temos que ter muita atenção, porque hoje em dia quem abre um estabelecimento, um equipamento e investe em gastronomia tem um objetivo. O objetivo é material, nós sabemos que é a realização do lucro, mas isso não pode ser um lucro imediato. A gastronomia tem que ter um percurso de fixação, de sedimentação, para depois uma casa, um equipamento de restauração demora normalmente 2, 3 anos a adquirir uma velocidade de cruzeiro. Ou seja, aquele patamar em que o investidor pode estar mais ou menos à vontade porque tem o retorno. Mas para a destruir basta meia dúzia de dias. Portanto, e a qualidade é fundamental. É aí que temos que apostar. Na qualidade, na diferenciação e, sobretudo, na disponibilidade para quem nos visita, seja o vizinho do lado, seja o indivíduo que vem da América, ou que vem do continente, ou que vem de outra latitude qualquer. Portanto, o turismo, e isto está integrado no turismo, é uma atividade de pessoas para pessoas. Portanto, não de pessoas para situações imateriais ou materiais. Portanto, e isto é que tem que ser entendido. Sr. Rui, eu sobre a gastronomia, assim, eu tenho utilizado ao longo da minha vida a gastronomia para fazer aquilo que se chama marketing territorial, que é ao fim e ao cabo promover regiões, e sem dúvida aquilo que disse o Sr. Cavaco tem toda a propriedade, porque a gastronomia, como se costuma dizer, prende a pessoa pelo estômago, não é? E o boom que Lisboa e Porto têm tido nos últimos anos, também grande parte se deve a duas coisas, ao vinho e à gastronomia. E eu acho que, de facto, esse aspecto tem que ser bem trabalhado aqui nos Açores, porque as pessoas, quando vêm cá, criam expectativas também a esse nível, não é? E eu costumo dizer que só acredito nos restaurantes em que o dono é um bom garfo. Eu diria ainda mais. Eu só acredito nos chefes de cozinha, os chefes ou os cozinheiros, porque agora, com alguma infelicidade, nós vimos que já não há cozinheiros, há chefes. E a maior parte deles sem no fim, o que é ainda muito mais grave. Só com estrelas. Eu não sou cozinheiro. Só com estrelas. Eu não sou cozinheiro, posso ser entendido como cozinheiro, mas sou sobretudo um gastrónomo, que aprecia comida e gosta de fazer comida. Mas, nesta questão,
vocês duvidem sempre daquele que faz e que não come, que era essa a questão que estava em cima da mesa. Exatamente. Sr. Rui, integrando a sua pessoa em quem chega, porque é um facto, Sim. E já o vejo por aqui há alguns dias a percorrer a Igreja de São Jorge, às vezes até de bicicleta, O ano passado? tendo mais tempo para observar. O que é que o atrai na Ilha de São Jorge? O que é que isso tem tão apelativo? São as pessoas. Aliás, é curioso que eu fiz um projeto, foi apresentado à Sociedade Portuguesa de Autores em 2017. 2018 era o Ano Europeu de Património, o ano passado foi o Ano Europeu de Património. Como sabia que ia ser o Ano Europeu de Património, fiz um projeto adaptado aos Açores, porque eu adoro os Açores, já conheço as 9 ilhas dos Açores há muitos anos. Inclusive estive aqui num projeto com a Universidade de Évora também a fazer o levantamento das paisagens açorianas, foi extremamente interessante, saiu também em livro. E fiquei apaixonado aqui pelos Açores e aqui a Calheta foi, posso dizê-lo, não estou a bajular ninguém, é verdade, foi o concelho em que me senti mais bem acolhido e que as pessoas têm uma forma muito especial de receber e muito natural de receber, e isto é muito importante. Eu acho que isso também é um trunfo. Obrigado. Muito bem. Amor à primeira vista. Exatamente. Não, mas esse é um trunfo muito importante no turismo. A parte afetiva é um aspecto muito importante, porque quem viaja está a concretizar um sonho, não é? E a parte afetiva tem muito a ver com os sonhos, não é? Portanto, e eu acho que isso é muito importante e vocês sabem de facto acolher fantasticamente. Amigo Cavaco, Diga-me. está na batata doce, mas também posso falar. Posso? Vou falando. Nós tendemos a fazer um conceito de comida. Comida é comida, mas comida também é cultura. Certo. Aliás, comida é muita cultura e tem muito depósito, muita tradição que se passou, muita receita que vem de geração em geração. Qual é a ligação que nós temos que fazer desse conceito de comida e cultura para o futuro que se segue? A tradição, normalmente, remete-nos sempre para situações que nós já conhecemos por escritos ou por passagem que os mais velhos nos fazem. Mas o que não deixa de ser uma verdade é que a tradição já não é o que era, embora se mantenha ainda a raiz, a base. Porque a tradição não é o que era, porque nós falamos de gastronomia e dizemos assim, a batata frita que a minha mãe fazia ou a sopa da minha avó, isso é tudo uma verdade. Mas o que é facto é que não nos podemos esquecer que a batata já alterou o sabor, as esculturas já começaram a ser umas esculturas forçadas, os nabos alteraram também o sabor, digamos, o próprio figurino atmosférico também alterou. Agora, o que se pode entender nesta questão da tradição é que os princípios continuam a ser os mesmos. E isso é de facto o que nos faz valer. E quando nós dizemos, mas podemos inovar, cuidado com a inovação, porque às vezes a inovação não é inovação, chama-se destruição. E isso é mau. Mas quando inovamos com algum sentido de manter a tradição, apesar da adulteração dos produtos, que já não são exatamente o mesmo, porque há espécies inclusive que desaparecem e outras que se alteram, pois isso é benéfico. E deve ser. Sr. Rui, como observador da comunidade local, há aqui uma questão que começa a chamar a atenção. Nós importamos coisas demais. Temos capacidade de as produzir, mas importamos. Como é que vê essa relação? Ultimamente tenho trabalhado muito nessa área e tentado aprofundar a questão. É assim, hoje em dia diz que para alimentar 7 bilhões de pessoas são necessárias formas de produção muito intensivas. O que acontece é que essas formas de produção muito intensivas têm uma mala pata, como se costuma dizer, ou seja, são produzidos com muitos agroquímicos, depois isso vai contaminar os lençóis de água subterrâneos, isso vai ter influência depois na água que se bebe,
E os alimentos transportam, como é óbvio, também esses agroquímicos, né? Sobretudo os pesticidas. Os pesticidas, os mais comuns, atuam sobre o cérebro dos insetos. Ora, nós estamos geneticamente muito longe dos insetos, mas todos habitamos a Terra. O que quer dizer que hoje em dia muitas das doenças degenerativas, como Alzheimer, etc., estão a chegar à conclusão que têm a ver com a utilização de pesticidas. E, de facto, nós, se olharmos para as estatísticas, eu tive 3 meses de preparação antes de vir para os Açores, tive cá o ano passado durante 5 meses, fiz 2000 km de bicicleta, que foi giríssimo porque é como a comida, não é? Não é fast food, é slow food, não é? Bicicleta, anda-se devagarinho, vê-se tudo, não é? Há tempo para ver tudo. E de facto, houve alguns aspectos aqui nos Açores que eu acho que podem realmente ser bastante melhorados. Acho que podemos voltar um bocadinho atrás, porque o meio rural ficou estigmatizado com a pobreza do mundo rural. Nós já não estamos nessa situação. Felizmente temos já uns estados desenvolvidos que permitem pelo menos o fundamental para a sobrevivência. Agora temos que pensar, temos que repegar na agricultura tradicional, na agricultura familiar, dar outro valor àquilo que se produz. Até porque, por exemplo, eu agora lembro-me de uma pessoa muito conhecida na área gastronómica, que o nosso amigo deve dizer perfeitamente, que é Maria Lourdes Modesto, que foi quem fez um grande livro, que é a cozinha tradicional portuguesa, já nos princípios dos anos 60, e ela, para fazer doce de tomate, manda vir o tomate, vejam bem, do Vale do Douro, porque ela diz, eu aqui não consigo já tomate com sabor, não é? Ela então faz doce de tomate com tomate que manda vir do Douro. Portanto, nós estamos a entrar numa situação em que as pessoas já não se importam de pagar um pouco mais por um produto, desde que ele realmente tenha qualidade e que não dê cabo da sua saúde. Isso é fundamental. Portanto, pode ser fonte de rendimento para muitas pessoas. Pode ser uma excelente fonte de rendimento. Aliás, territórios de dimensão reduzida, como é o caso dos Açores, são os sítios ideais para desenvolver esse tipo de agricultura. Eu acho que já se devia ter avançado para um plano regional de agricultura biológica, há muito tempo já, até porque se estamos a promover um destino que é um destino natural, não é? A natureza, toda a promoção turística açoriana é baseada na natureza. E depois, atenção, nós temos um público norte-europeu que é muito exigente em relação à qualidade alimentar. Portanto, temos um público potencial para consumir os produtos produzidos cá. Só que isso tem que ser divulgado. E um restaurante tem que ter lá. Os nossos produtos são produtos locais. Isso é logo meio caminho andado para fazermos uma boa promoção dos produtos. Amigo Cavaco. Agora, eu agora... Eu tenho que colocar uma questão. Diga-me. Para além do queijo, a gente precisa falar mais do queijo, não é? Certo. O queijo é que fala de nós. Certo. O queijo é que fala de nós. O queijo é a nossa identidade. Dessa envolvência, desse cenário, certo. desse cheiro. O que é que São Jorge tem que chama? São Jorge não é só queijo. São Jorge é muito mais do que queijo. São Jorge é identidade. São Jorge é cultura. São Jorge é diversidade. E São Jorge é sobretudo uma coisa que o Rui disse logo no afeto quando entrou. São Jorge é afeto. São Jorge é amor. Permitam-me esta expressão. E isto é preciso entender. Quando entendermos isto, temos a gastronomia resolvida. Ora bem, eu já terminei as natas com a batata doce. Obviamente a batata doce já estava assada e as natas já estavam batidas. Portanto, foi só acrescentar o iogurte. Reparem que as natas estão de facto bem seguras. E isto é que é importante. E agora, eu disse-vos há um bocado, duvidem sempre daqueles que fazem e não comem. Eu vou ser o primeiro a comer, porque se me acontecer alguma coisa, vocês já estão de sobreaviso. Isto era aquela velha história do cão dos romanos. Vocês sabem que os romanos, a história que hoje conhecemos no exército do oficial de dia provar a comida antes dos soldados e antes do rancho, era exatamente o que os romanos faziam com o cão. Primeiro davam de comer ao cão
Se o cão se mantivesse, então a tropa comia. Portanto, eu faço o papel do cão dos romanos. Eu como. Se não acontecer nada, vocês podem comer, não é? Esteja à vontade. Portanto, eu vou comer. Excepcional. E agora, dou aos meus convidados. Amigo Cavaco, só aqui mais uma questão em torno aqui dessa conchinha. E há duas para assistência, embora já venham aí mais. Já estão prontas, que eu deixei preparadas, estão aqui em cima da mesa, portanto, podem fazer o favor de provar esta primeira introdução, que chamaríamos a entrada. Alguém tem a coragem de vir provar estas? Eu ainda estou em pé, faz favor. Muito bom. Ok. Muito obrigado. Obrigado. A menina também quer? Muito bem. Eu não lhe queria chamar risoto. Chamava-lhe arroz cremoso. Porque é o género do risoto. Amigo Cavaco, Diga-me. nós aqui no meio deste mar imenso, estas 9 ilhas, como é que fomos capazes de produzir tanta inteligência e tanta criatividade e hoje estarmos a esquecer-nos um pouco disso? Como é que isso está? essa Camões situação? já dizia que o engenho faz a arte. Portanto, é uma questão de... Nós na alimentação temos um pequeno problema. É que, relativamente àquilo que é o ato de comer, e nós fazemos por uma questão mera de subsistência, sem ligarmos exatamente àquilo que comemos, quer ao produto, quer aos ingredientes, quer às coisas, aquilo que eu estou a adicionar é caldo de legumes. Portanto, foi um caldo feito anteriormente, que agora se introduz no arroz para ele ir secando e ir cozendo. Primeiro pus-lhe vinho, o vinho evaporou, deixou cá o açúcar e agora o caldo de legumes faz o resto. Mas dizia eu que nós temos normalmente, comemos por um ato puramente de subsistência. Temos fome, comemos, ficamos saciados, não se pensa mais nisso. Chega outra refeição, temos fome, comemos, ficamos saciados, não pensamos mais nisso. E era bom que começássemos a olhar para a gastronomia de forma diferente. Começássemos a pensar de onde vem o tomate, de onde vem o feijão, de onde vêm as natas, de onde vem o arroz, de onde vêm os legumes em si, de onde vem tudo isto. Para começarmos a perceber a qualidade e o afeto que essas coisas têm. Porque, reparem que o afeto não é só aqui no tacho. O afeto é também no agricultor que cavou a terra e que plantou o produto. É no outro que o colhe, no outro que o vende. E isto é todo um ciclo que há que manter. É essa a diferença. Sr. Rui, nesses seus passeios de bicicleta pela ilha, e não só, naturalmente, Sim. e sendo uma pessoa, um forasteiro, passo o termo, Então, não há voluntários para comer a batata doce com nata salgada? já lá vão. Então, espera, mais 5 minutos para ver como é que nós reagimos. Já Muito lá bem. vão. Sr. Rui, estava-lhe a perguntar, vê potencialidades na Ilha de São Jorge? Eu vejo muitas potencialidades na Ilha de São Jorge. Agora, o que se passa é o seguinte: as pessoas têm que começar a perceber que há saídas, mesmo económicas, que há viabilidade num desenvolvimento local em São Jorge. Mas isso também as pessoas têm que ser um pouco acompanhadas. O que eu quero dizer com isso tem que haver, eu sei que há subsídios para tudo e mais alguma coisa, mas muitas vezes os subsídios que existem é para uma economia que não é economia adaptada, provavelmente, a um sítio como São Jorge ou como as ilhas, não é? Pronto. É uma economia que é uma cópia da economia global, não é? E isso nem sempre, digamos, isso acaba por não funcionar. Portanto, há que haver projetos comunitários. Por exemplo, eu estou a lembrar-me agora, vocês têm possibilidade de recorrer aos fundos do Portugal 2030, que vêm aí. Há muitos subprogramas que abrangem desde a cultura, à agricultura, à pecuária, etc, etc, inovadores.
E eu acho que isso é possível, criar projetos inovadores que agreguem as pessoas que ainda estão cá e que deem viabilidade a essa atividade. Amigo Cavaco, Diga-me. parece que afinal Já, a coisa está a sair. Tá. Afinal está. Já passaram os 5 minutos, ainda passaram estamos os em 5 pé. minutos. Vocês ainda estão sentados, eu ainda estou em pé, portanto, não, as coisas estão bem, não é? Muito bem. Vamos centrar a conversa agora num ponto muito específico e muito prático. Sim. Tirando o queijo e o atum, o que é que um restaurante de São Jorge tem que ter? Sem falta. Essencialmente tem que ter produtos regionais. E os produtos regionais prendem-se com aquilo que é a produção agrícola. A produção da terra, aquilo que a terra nos dá. Eu lembro-me, por exemplo, há cerca de 10 anos, olha a lua está maravilhosa. Linda lua, estamos a caminho da lua cheia. Linda. Há cerca de 10 anos eu fiz uma tese de mestrado sobre a produção de bens alimentares e o seu impacto na economia de São Jorge. E fiquei deslumbrado com as coisas que aqui se faziam. Os produtos da terra. Primeiro porque havia uma produção que era praticamente uma produção de autoconsumo com comercialização de excedentes. E isto era maravilhoso. E veio despertar ainda um outro problema, que era o excedente, a maior parte das vezes, apesar de já estarmos numa economia monetária, funcionava como uma economia de troca. O vizinho tinha batatas, o outro tinha morangos, trocava batatas por morangos, etc. E às vezes acrescentava o impacto monetário, como é evidente. Agora, voltando à questão da imigração, portanto, quem parte, mas depois quem volta, e porque aqui há uma dicotomia grande e que se percebe, quem parte leva sempre o afeto, leva a saudade, leva, portanto, tudo aquilo que é a identidade cultural do lugar. Mas quem volta, volta à procura desse mesmo afeto, dessa mesma identidade cultural. E o que acontece a maior parte das vezes é que se dedica exatamente àquilo que foram os seus princípios, que começaram na terra, começaram nos produtos alimentares, começou na gastronomia, etc. E isto é bom de vincar e é bom de salientar, porque têm, para além de ter um peso económico significativo, têm um peso afetivo muito grande. Eu pegava aqui na dica, aqui do nosso amigo Cavaco. Há dois escalões etários que, digamos, num trabalho de desenvolvimento local, eu teria em consideração. Um deles são os jovens em idade de profissionalização. Alguns que estão em escolas profissionais e que necessitam, para além daquilo que aprendem com os seus professores e nos livros, de ter um contacto mais direto com realidades, inclusivamente exteriores, aqui aos Açores. Que isso é extremamente importante, como alguém costumava dizer, como é que é? Pensar global, agir local. E isso é muito importante, porque nós só podemos desenvolver bem uma atividade se tivermos termos de comparação. Eu lembro-me que há muitos anos, um amigo meu que é antropólogo, ele trabalhava no Serviço Nacional de Parques e Reservas, que agora é o ICNF, e ele dizia-me isso precisamente, nós todos precisamos ter um termo de comparação. Se não temos um termo de comparação, estamos perdidos. E de facto, não ter só um, ter mais até do que um, de preferência. E uma das coisas muito interessantes são, por exemplo, os workshops, como foi feito, eu sei que foi feito aqui há 2 anos, com o chefe Lobomiro, né, que esteve cá, por iniciativa da Câmara Municipal, só que esse tipo de ações têm que ser contínuas, porque as pessoas muitas vezes estão agarradas às suas rotinas, aos seus hábitos e às suas convicções. E às vezes as suas convicções não são muito certas, mas as pessoas acham que aquilo está correto e pronto, e tem que ser assim. Portanto, há necessidade muitas vezes de repetir e repetir e repetir.
E de facto, outra coisa que é extremamente importante é aproveitar deslocações fora, não é? Haver visitas de estudo com caráter profissional também é extremamente importante. Saber como é que se faz turismo rural noutras zonas do país, isso é extremamente importante. Já agora, só para terminar, sobre outro escalão etário que foi referido aqui pelo nosso amigo, que é de facto quem volta. Quem volta muitas vezes ainda tem uma esperança de vida bastante grande. E, o que é incrível é que estamos a falar, por exemplo, da política nacional no que toca à agricultura. Eu nunca vi o Ministério da Agricultura preocupar-se com aquelas pessoas que fazem às vezes reformas antecipadas, que vão para as suas terras, não é? Neste caso no continente, para a província, para as aldeias, e que desenvolvem uma atividade produtiva extremamente importante. E muitas vezes têm esperança de vida ainda de 15, 20 anos. Ora, essas pessoas são extremamente importantes porque carregam consigo uma experiência de vida muito boa e que podem ser postas em contacto com os jovens e haver uma troca e um intercâmbio de ideias. Isto acho que é muito importante. Amigo Cavaco, Diga-me. entre governo, sai governo, entre ministro, sai ministro, discute-se reformas da educação. O que é que a escola, na verdade, pode fazer para uma ilha como São Jorge? Cidadania ativa, chamar a atenção para aquilo que a gente tem estado aqui a falar sobre a importância de olhar para o que é a identidade, a raiz da coisa. O que é que a escola pode fazer em vez de ensinar só megatrónica? Nós temos ouvido falar ao longo dos tempos e ao longo das atividades de governo e ouvimos muitos nossos políticos falar em escola inclusiva. Escola inclusiva, isto, nós ficamos assim a olhar o que é escola inclusiva e passamos por cima disso e nem o governo atua a escola inclusiva, que é uma escola local, ou seja, é uma escola com ensino de base local, de base de história, de base de cultura, etc., com uma vertente, e agora até se discute muito com o currículo açoriano, por causa da história e de outras questões, e acabamos por não aplicar a escola inclusiva. E a escola inclusiva tinha toda a vantagem. Porquê? Olha, por exemplo, porque podia certificar os próprios alunos relativamente àquilo que é a identidade cultural dos Açores. Poderia, como nós sabemos, portanto, certificar o ensino, e os produtos, neste caso, com a marca Açores. E isso era uma mais-valia, porque nós, ao nível cultural, precisamos de ter um prisma alargado, precisamos ter um horizonte alargado, é um facto. Mas precisamos conhecer o nicho local onde estamos. E a maior parte das vezes nós passamos por cima disso. Falta a tal inclusividade, portanto, para desenvolvermos a questão. A educação passa exatamente por isso. E nós cada vez mais temos esquecido esse pormenor, que é muito... Aliás, se nós começarmos a bater nessas coisinhas, vamos cair num ponto que é a célula social mais básica da sociedade, que é a família. E aí sabemos o que é que temos, não é? Sr. Rui, para além do facto que já mencionou aqui, direto e indiretamente mais de uma vez, da qualidade das gentes de São Jorge, quando fala de São Jorge, o que é que fala mais? O que é que vem logo à memória? Eu acho que a opção da promoção das Fajãs, sem dúvida nenhuma, que é fundamental, não é? Pronto, agora, há talvez que alargar o âmbito daquilo que é Fajã, ou seja, trazer vida à Fajã é uma coisa extremamente importante e, sobretudo, às atividades agrícolas que, para quem chega, não são normais, ou seja, ninguém está à espera de ir a uma Fajã e beber um café produzido cá, não é? Isso acho que é extremamente importante, é o tal fator de diferenciação extremamente importante. Ninguém está à espera, por exemplo, de vir cá e provar, por exemplo, uma papaya produzida cá. Eu sei que isso é raro, ok? Mas isso é uma questão que eu gostava de vos falar sobre o potencial que esta ilha tem a nível das Fajãs e dos microclimas que eles se constituem, sobretudo nas Fajãs viradas a sul.
que é a questão dos frutos tropicais e subtropicais que estão bem aqui, inclusivamente outros que não são subtropicais, quase, que é o caso, por exemplo, do kiwi, etc, etc. Pronto. Aqui sente-se muita falta desse tipo de produto, sobretudo de fruta, que possa estar nos restaurantes. A criação do mercado acho que era uma coisa fundamental aqui. Quer dizer, um mercadinho que possa começar apenas com uma banca e com uma pessoa, não interessa. Mas tem que crescer e tem que se começar para algum lado. Isso é extremamente importante. Uma pessoa que eu quero comprar uma alface daqui, vou à banca, aqui no Largo, pronto, aqui do Porto, que é um sítio espetacular, e compro uma alface que eu sei que sabe diferente, uns tomates que sabem diferente, etc. Depois, há uma coisa também muito importante aqui, que pode não ser da gastronomia tradicional, mas que é muito importante na qualidade alimentar, que é a diversidade de culturas e, sobretudo, de legumes, por exemplo. Isso também, por exemplo, legumes como, por exemplo, sei lá, um alho francês, como courgette, e que isso possa entrar na alimentação açoriana. Isso é criatividade já. Sim, já é criatividade. Ó, Cavaco, diga-me, como é que se explica a quem nos visita o que é uma cajada de inhame? Para além de falar da coisa em si, qual é a criatividade que tem que ter em torno disso e a inovação para que... Porque isso também obriga as pessoas a estudar depois a nossa história, a nossa cultura. Sim, porque todos os produtos da gastronomia têm um fundo histórico. O inhame, por exemplo, nós sabemos, aqui em São Jorge, os jorgenses sabem isso, mas a maior parte de quem nos visita não sabe que o inhame foi a base alimentar até ao século XVI e ainda a princípios do século XVII desta e de outras ilhas açorianas, que levou, por exemplo, ao motim dos inhames, que levou à revolta e à vinda, inclusive, do ministro Mãozinho da Silveira para apaziguar, portanto, as hostes nessa altura. E o inhame, contrariamente àquilo que nós desconhecemos e que as pessoas desconhecem, é um alimento básico, por exemplo, na América do Sul, é a subsistência alimentar dos povos. Para além de uma série de fatores que o inhame tem, ser uma enzima antioxidante, de ter uma série de vitaminas também, ser um elemento fibroso e altamente benéfico para o organismo. Portanto, são todos esses fatores que era preciso conhecer sobre o inhame e falar da queijada de inhame. Nada melhor do que, se calhar, para elucidar essa questão, como ter um pequeno opúsculo de papel, de história, junto da queijada. E assim conseguir induzir as pessoas e levar as pessoas a perceber o que é o inhame e porque é que se faz a queijada de inhame. Era um fator histórico, por exemplo. Sr. Rui, o que é que entende que está na gênese dessas pessoas que estão a chegar e terem essa atração por querer estar em São Jorge, fazer vida em São Jorge, e nós cá não percebermos bem isso? Sim. Eu acho que é a saturação do meio urbano. Quer dizer, é realmente muito desgastante. Eu tive uma empresa durante 30 e tal anos e sei o que isso não é? O stress que isso acarreta e o desgaste que traz. E eu acho que as pessoas... eu ainda tinha muitas motivações porque trabalhava numa atividade que adorava, não é? Pronto. Mas eu acredito que isso é muito penoso, não é? E as pessoas querem fugir disso e preferem ganhar menos, levar uma vida mais económica e pronto, e vivem com aquilo que têm, mas vão para um sítio que lhes dá qualidade de vida. Eu acho que isso é muito mais importante. Acho que todos nós devemos equacionar essa questão. Será que aquele dinheiro que eu estou a ganhar na grande cidade, em que me estou a matar todos os dias, compensa, não é? Ou será que eu posso levar uma vida mais frugal, eventualmente, e ter, de facto, uma mais longevidade e uma melhor qualidade de vida? Isso é cada um que tem que colocar essas questões, não é? Porque são questões muito pessoais e muito particulares, não é? Pronto. Agora, há aqui uma questão sobre a tradição que eu gostava de falar, que é assim, todas as tradições, incluindo as gastronómicas, elas tiveram um momento de inovação. Elas não nasceram espontaneamente, nem existiram sempre. Elas tiveram um momento de inovação. O caso, por exemplo, das queijadas de inhame com café é um exemplo disso.
Não é? É uma inovação que se vai tornar tradição. O tempo é que faz com que seja ou não tradição. Se elas durarem e perdurarem no tempo, passam a ser tradição. E isso nós temos que ser suficientemente criativos para pensar nisso. Se o produto é da terra, se é um produto local, epá, vamos para a frente, vamos criar uma nova tradição, porque não? Mica Vaco, Diga-me. em bom rigor, em boa verdade, qual é que tem que ser o peso da gastronomia num processo de desenvolvimento local, naquilo que nós estamos a perspectivar para o futuro da Ilha de São Jorge? Tem que ter um peso significativo. Sobretudo porque, como referimos há pouco no início da nossa conversa, nós estamos a falar de uma das âncoras mais importantes e de maior fixação em termos de rendimento, em termos de pessoas, em termos de afetos, etc. Por isso, a atenção que devemos dar a essa vertente, a essa âncora, tem que ser muito maior do que aquela que temos dado até aqui. E isso tem, com certeza, repercussões muito interessantes para o futuro. E porque vai ter, certamente. Não tem outra resposta. Ora bem, eu só para vos dizer, já acabámos o arroz, eu introduzi o queijo no arroz e depois uma manteiga para, digamos, dar brilho. O arroz está pronto e agora vamos só pôr um pouquinho do filete de atum em cima do arroz. Vamos pôr só para decorar um pouquinho de funcho e está pronto a degustar. Entretanto, aquelas jovens bonitas que eu há um bocado vos falei já vão trazer o arroz feito, mas nós vamos provar este. Vocês podem esperar os mesmos 5 minutinhos, se eu não cair, podem comer o resto. Mas se eu cair, vocês não comem mais nada, não é? Certo? Certo? Ok. Sr. Rui, porque entretanto também temos mais coisas a acontecer aqui no nosso festival, eu deixava com uma palavra final, um conselho para a ilha. Uma ideia para a ilha. Eu não gosto nada de dar conselhos. É uma ideia. Eu prefiro falar sobre as coisas e as palavras levam-as o vento e quem as apanhar, apanhou. Não é? É um pouco assim, não é? Mas eu diria que apostava muito no mundo rural e sobretudo naquilo que é diferenciador. Apostava muito na questão do café aqui das Fajãs, que não é só uma que produz. Apostava muito também nos produtos, nos legumes, nos produtos hortícolas. Apostava muito na fruticultura, porque reparem-me uma coisa, a primeira vez que vim aos Açores, que lembro perfeitamente quando cheguei à Madalena e havia uma série de senhores com cestos de vime a venderem maçãs e figos e não sei o quê. E hoje não acontece. Eu tive na Madalena também durante algum tempo e toda a fruta que se vendia lá vinha de Espanha e vinha do continente. Agora, há aqui uma questão que é muito importante, que nós temos que olhar para o ar dos tempos, como se costuma dizer. E o que acontece é que há uma semana e tal, na Assembleia da República, foi decretado emergência climática. Ou seja, finalmente os políticos começam a olhar para estas questões, não é? Isto não é uma fábula, a questão das alterações climáticas, é uma coisa bem real e os Estados Unidos bem o sabem, porque agora estão com mais um tufão, não é? E cada vez vão ser mais. Eu acho que nós estamos naquela fase em que temos que olhar para aquilo que os ingleses chamam food miles. Porque as food miles é a quantidade de CO2 que é emitido para a atmosfera, a quantidade de combustíveis fósseis que são derretidos para transportar, por exemplo, alfaces e tomates do continente até aos Açores. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Nós temos que alterar completamente esse ciclo e porque neste momento há razões objetivas, inclusivamente até políticas, para fazer alterar a situação. É isso que eu acho. Mica Vaco, nunca falámos nesse assunto pessoalmente, os dois não tenho a noção de há quantos anos foi a sua primeira vez que veio à Ilha de São Jorge, 20, 30 anos eventualmente, para aí. O que é que está diferente hoje na pele de São Jorge? Entenda-se pele. São Jorge tem muito mais abertura hoje do que aquela que tinha há 20 anos atrás, ou há 30,
tem muito mais perspectivas em termos de andamento e de percurso, começa a ter, na área da gastronomia, que é aquela que eu tenho trabalhado mais, começa a ter alguma consistência, o que é importante. Não podemos continuar a viver, e isso tem sido um fator inibidor do desenvolvimento, porque não podemos continuar a viver naquele tipo de jogo de sorte ao azar. Hoje sai bem e amanhã sai mal, e depois recomenda-se um restaurante a um amigo e ele diz: olha, muito obrigado pela recomendação. Amigos destes tenham muitos, não é? Só porque num dia eu fui lá e estava bom, e no outro dia o cozinheiro estava com os alcabrozes e fez uma borrada, não é? E esse género de coisas não é muito benéfico. Começa-se a ver alguma consistência já nos procedimentos, nos comportamentos, e sobretudo temos que olhar para São Jorge com um aspecto de diversidade. Não podemos continuar a apostar naquilo a que se chama uma monocultura. Temos que economicamente diversificar, porque era aquilo que eu dizia há pouco. São Jorge não é só queijo. E portanto, apesar do queijo ser um ícone e um ícone de fixação, isso é uma verdade, mas não é só queijo. Agora, exploremos o fator do queijo aliado a outras situações económicas para diversificar e sairmos dessa monocultura, entre aspas. Muito bem. Sr. Rui, não sei se quer acrescentar mais alguma... Não, acho que por mim está tudo. Obrigado. Obrigado também por ouvir. Convidamos também a provar, embora o amigo Cavaco ainda não tenha provado, mas penso que está confirmado na primeira prova que isso não faz mal a ninguém. Sobretudo o que ele nos transmite nesses pequenos apontamentos, usando uma expressão dele, é utilizarmos o que temos, mas com um pouco mais de criatividade. E amigo Cavaco, só também para quase concluirmos a nossa reflexão. Sr. Rui, à vontade. É assim, só queria agradecer à Câmara o convite que me fez para falar aqui, e acho que foi muito interessante, e penso que sim, aprendi muito aqui com o nosso amigo das artes gastronómicas, e muito obrigado a todos. Amigo Cavaco, a última palavra é sua, não é minha. Bom, a última palavra é que desta vez foram vocês que provaram primeiro. Portanto, eu também agora estou expectativa a ver se vocês caem. Se vocês não caírem, eu como. Penso que não. Só mesmo a última pergunta, amigo Cavaco. Neste processo está sempre em curso, a vida está sempre em curso. O que é que importa mesmo salvaguardar? O que importa salvaguardar é de facto a identidade dos produtos regionais, os comportamentos e, sobretudo, sermos genuínos. Porque se nós não conseguirmos ser genuínos, conseguirmos e perdermos essa noção para contornar os circuitos, não vamos longe. Nós precisamos de verdade nas coisas. E a verdade nas coisas é muito simples. É trabalhar com bons produtos, é respeitar a qualidade e apresentá-la de forma simples para que todos possam degustar, fazer e provar. Portanto, esta questão é fundamental, porque o resto é acessório e a base é de facto esta. Uma última palavra para a nossa saudade, quem volta já sabemos que vem investir e vem com muita saudade e até traz de ideias novas que pode juntar a outro género de ideias que tenhamos e que as faz com certeza vencer. E quem chega sobretudo são os visitantes. São os visitantes, sejam eles das velas, ou sejam da Terceira, ou sejam do continente, ou sejam da Hungria, como por exemplo, hoje de manhã eu vinha no avião e curiosamente eu era o único indivíduo que falava português. Todos os outros falavam inglês, porque eram húngaros, era um grupo de húngaros que está a fazer um circuito nos Açores. Começou por São Miguel, teve 2 dias em São Miguel, 3, aliás, vai estar 2 dias em São Jorge, vai estar 2 dias no Pico e vai estar 2 dias no Faial e regressa do Faial para Lisboa. Portanto, e vinham encantados. Eu vim ao lado de uma senhora que dizia-me, por aquilo que eu já vi, eu agora estou aqui metida no grupo, não posso, digamos, circular muito, tenho que respeitar o andamento,
mas eu vou voltar, porque isto é tão bonito, tão maravilhoso, que eu tenho que voltar sozinha para ver como é que é. Com certeza que não vai voltar sozinha, vai trazer ou o marido, ou os filhos, ou o amigo, não sei. E quando ela avistou o pico, estávamos a chegar, ela, pura e simplesmente, sabem aquela expressão que fazem "ah!" e ficou sem palavras. E quando saiu do avião, olhou para trás e disse: isto de facto é uma coisa inacreditável. Portanto, reparem, é isto que é preciso vender, é isto que é preciso investir. E aqui, quando o fazemos genuinamente, não temos que ter medo de nada. Muito bem, em nome da Câmara Municipal agradeço naturalmente ao Rui Cunha, eu trato assim porque é amigo, ao amigo Cavaco, e agradeço a vossa atenção. Qualquer conversa dessa natureza é simplesmente uma semente que fica e que nós entendemos no município da Calheta que são essas sementes que vão tornar a Ilha de São Jorge no futuro uma terra ainda mais próspera, com preservação da sua identidade, com salvaguarda da sua paisagem, da sua biodiversidade e também, porque tudo isso hoje gera um apelo àqueles que cá estão já e que são os filhos da terra que permaneçam cá e àqueles que vão chegando também para fazer os investimentos e para também aumentar a nossa riqueza cultural e a nossa riqueza económica da própria ilha. Obrigado pela vossa atenção, pelo vosso civismo nessa conversa. Obrigado. E continuação de boa festa e bem-ajas por estarem entre nós.